É muito fácil você disfarçar a infidelidade com a performance. É muito fácil. O problema é que a performance ela não é sustentável no mesmo grupo. Então, é uma questão que a gente deve retomar uma reflexão sobre para onde a igreja tem que ir. Eu acho que começa muito por aí, para responder a pergunta como transformar, né? O que você quer? Você quer crescer como número? Você quer criar uma marca? Você quer ter um prédio que é visto na cidade? Você quer ter influência política? Ou você quer que as pessoas se pareçam mais com Jesus? Ou você quer que a forma dessa igreja ser caminhada seja mais parecida com um grupo de pessoas reinadas por Jesus Cristo? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 610. Eu sou Rodrigo Bibo e talvez você não consiga ser o pivô de uma transformação. Eu sou o Cacau Marques e eu nunca tentei subir um sofá pela escada do prédio. Caramba. Eu sou a Bruna Santini e até agora não entendi o que o pivô faz no futebol. Ô, Bruna, isso aí é meio caído essa tua entrada, hein? Porque até onde eu sei, o seu digníssimo, que me deu um smartwatch, muito obrigado, ele é um professor de escola de futebol, não é, Bruna? Que isso? Mas eu não consigo ser ensinada nada de esporte. Entendi. Eu falei pra ele, encena pra mim, eu não consigo visualizar. Ele ensinou, não entendi. Caramba. Amém. Mas entreguei vamos lá. a Deus. Não, primeiro que no futebol especificamente, pivô não é uma posição, né? É o quê? É algo que você fazer o pivô é fazer uma jogada, vamos dizer assim, né? Pra ser bem meu simples. Deus, ok. Agora, no futsal, no basquete, tem a posição de pivô, no futebol não tem. E ele faz o quê no basquete e no futsal, Cacau? É a ponta, é o ponta, né? Que tá bem na ponta lá. Porque o jogo gira em volta dele, né? Ah, ele é o atacante. No basquete é o que fica lá no garrafão. No futsal é o que fica na frente ali. Caramba, olha aí, gente. Ó, cultura futebolística e esportiva aqui com o Cacau Marques agora. Agora, faz muito tempo que eu não jogo futsal, não sei se mudaram as posições, eu já não sei, né? Olha aí. Mas estamos aqui para falar sobre Pivot, de Scott McKnight e Laura Barringer, que é a continuação do livro Uma Igreja Chamada Tov. Livro esse que foi lançado pela Mundo Cristão anos atrás e que, meus amigos, a gente pode falar brevemente aqui, até para não ficar voltando em coisas do passado, mas livro esse que em 2025, né, Uma Igreja Chamada Tov, Voltor. O Voltor é uma posição no futebol americano, mentira. O cara quer consertar o erro com uma fake de conhecimento, né? Uma Igreja Chamada Tov voltou a ser comentado, né? Isso foi muito interessante e é o poder da literatura, né? Um livro que já tinha sido lançado, fez um barulho legal e tal, tocou numa ferida, né? Uma Igreja Chamada Tov, ele toca nesse assunto de igrejas tóxicas, de problemas que acontecem na igreja e tal, a partir da experiência dos próprios autores e tal. E beleza, ficou como aquele livro referência, né? Quando o assunto é abuso espiritual, abuso na igreja, a gente estava a todo momento indicando aí uma igreja chamada Tov e tal. Só que aconteceu desse ano, vinha um hate, né? Ou seja, o hate, né? Pessoas que não gostaram do livro ganharam uma voz porque estavam acusando o livro aí de destituir homens de Deus do seu cargo, porque o livro agora faz tudo ser tóxico, não sei o que, tal. É claro, como toda literatura, ela gera, né, uma reação e você não é obrigado a concordar com o que as pessoas escrevem e tal. E aí uma igreja chamada Tov gerou todo esse movimento, mas lá nos Estados Unidos, Bruno, não sei se tu chegou a acompanhar alguma coisa também nos Estados Unidos, algum movimento, né, contra uma igreja chamada Tov, se tu presenciou alguma coisa nesse sentido, que tu soube e tal, porque esse novo livro que a gente tem em mãos, né, o Pivot, ele é de alguma forma uma resposta, né, às críticas que o Scott e a Laura receberam após a publicação de uma igreja chamada Tov. Então, eu não notei, assim, não percebi nenhuma movimentação, assim como no Brasil, né, assim, em relação às reações ao livro Tov, que realmente me surpreendeu muito, né, faz bastante tempo que a gente gravou o primeiro episódio, acho que foi 2021 ou 22, eu não lembro bem, mas o livro... 2020, que a gente gravou Uma Igreja Tóxica, que foi o podcast mais ouvido do ano. Isso. Que não tinha ainda em português eu li em inglês, o eu né? lembro de ler ele em inglês mesmo, né? E, enfim, essa reação veio um tempo depois, e como o Bibo bem falou, eu acho que livros são feitos pra gente... 2022, desculpa, Isso. 2022 teve o Igrejas Tóxicas, BTcast 443. Isso. E então eu lembro de ler o livro em inglês e assim, eu realmente
acredito que o poder da literatura é esse, como o Bibo falou, né? Criar conversas, né? Oportunidade pra gente olhar para esse assunto. Então, nós recebemos muitas mensagens, eu recebi muitas mensagens, assim, de pessoas que leram o livro e tiveram, assim, um despertar gigantesco, depois de perceber o que realmente é viver debaixo de uma liderança tóxica. Eu diria que se o primeiro livro, né, Uma Igreja Chamada Tove, é um diagnóstico, esse é um plano de tratamento. Pivot é um plano de tratamento. Essa é uma pequena analogia que eu fiz, porque ele é muito mais prático. Sim, porque no TOV tem também, né? O TOV não é só um diagnóstico, assim. No próprio Uma Igreja Não, Chamada TOV, ele também propõe algumas coisas, né? propõe. Assim, tanto que na época, eu lembro que a gente até falava assim, pelo menos uma igreja, a primeira parte do livro, eu lembro que é pesada, porque é onde ele vai relatando, né, vários casos e tal, o comecinho, ele é um livro pesado, mas depois ele engrena, né, pra essa mudança de cultura. Só que é o seguinte, o que que fala, Cacau, você ia falar? É que eu acho que o Tove se preocupa mais numa mudança de conceitos e de pensamentos, que obviamente reflete em práticas, mas ele vai, por exemplo, falar sobre a questão do perdão, falar como de fato é um pedido de perdão. É uma coisa que tem reflexo prático, mas é mais fundamentado na própria Bíblia, no caso ali, né? Como que é o arrependimento e tal. E esse aqui é mais prático desde o início mesmo, né? Exato, porque eu acho que foi essa sensação que os autores, eles até falam isso na introdução, né? Nós tivemos centenas de conversas depois do lançamento do livro. E aí, a partir dessas conversas, eles percebem, cara, realmente isso aqui a gente precisa ampliar essa ideia, não ficou claro isso aqui no livro. Olha, a realidade aponta para outra direção, talvez nesse sentido. Então, muitas conversas foram dando essa ideia deles ampliarem os conceitos, né? Mas eu nem acho que seja só assim, ou uma resposta ou uma ampliação no sentido de que ficou faltando no outro, né? Eu acho até que alguém pode ler esse livro sem ler o outro, inclusive. Total, Exatamente. concordo. Eu acho que é só mais a ideia de como transformar isso, porque também tem isso, como foi um livro que foi muito lido, né, e muito debatido até, muitos daqueles conceitos acabaram fazendo parte de conversas, e tem gente que não leu o outro livro, mas começou a perceber problemas nas suas igrejas, tal, problema no seu próprio ministério, pastores que perceberam isso. Exato. Eu recebi mensagem de pastor falando isso, olha, eu tô com medo de estar desenvolvendo esse tipo de características que eu não devo, isso aí inclusive é porque muitos deles só aprenderam isso, não é nem, eles acham que ser pastor é assim, sabe? Eles não tiveram um contraste. E aí esse livro vem pra falar, entendeu? Então, às vezes a pessoa nem teve contato com aqueles conceitos, mas já perceberam pelas conversas que viram outros tendo, até os nossos podcasts e tal, perceberam os problemas, e aí, se ele ler esse livro, claro, ler o outro vai ser muito melhor, se ler os dois. Mas se ele ler só isso, ele vai também ter esses frutos. Isso. Infelizmente, o tema do abuso, né, o tema de igrejas tóxicas, liderança tóxica, até membresia tóxica, né? A gente até ia planejar fazer um episódio sobre isso também, né? Membresias tóxicas. Também existem membros tóxicos, né? Mas, infelizmente, é um assunto moderno ainda. É um assunto atual. Cara, e eu vou dizer assim, foi igreja chamada Tove, né? Por meio de vocês, até o podcast que a gente... Porque, assim, abuso de autoridade, entre outros abusos e tal, eles acontecem desde sempre. Mas olha só que louco. Foi a partir, né, de 2021 que na minha bolha se começou a falar sobre isso, assim. Porque o Tove, ele é de 2020. Ele chega no Brasil em 2022. O que é ótimo, né? 2 anos de diferença só, ou menos de 2 anos, que separa o lançamento do original para a tradução em português. Isso é muito bom. Já com Pivot foi mais rápido ainda, né? Mais rápido. Pivot, se eu me engano, foi até esse ano que eles lançaram, e a Mundo Cristão trouxe muito rápido já para cá. Não, 2023 eles lançaram. Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa, uns 2 anos e tal, 1 ano e pouco. É que a Mundo Cristão anunciou Isso, logo é verdade, em seguida é verdade. que eles iam lançar em português. Ele já tava meio certo, assim, que eles iam lançar. Só não tinha feito todo o trabalho editorial ainda, mas já tava certo. Exato, que é um trabalho demorado mesmo e tal, e envolve muitas mãos e cérebros. Mas, cara, é muito louco, e daí sempre existiu essa parada. Só que daí quando as pessoas começam a escrever sobre, a denunciar, a fazer podcasts, e aí tu percebe que não é só um movimento de gente ferida, que quer falar, que quer botar a boca no trombone e tal, o que também não é um problema, né? Mas quer dizer, é só um barulho meio sem organização. E aí esse livro, entre outros, porque, cara, outros livros também saíram nessa esteira, sabe? Isso é muito bom, só que é aquele lance, traz aquela sensação de tipo, mano, a coisa não tá boa, e o que a gente faz agora, né? Então no Pivot, aliás, ô Cacau, o que significa Pivot aqui no nome do livro? Pivot, a Bruna sabe bem melhor que eu, mas acho que é girar no próprio eixo, né? É fazer assim. Não é hebraico então, igual o Tov. Não, Tov é não. bom, É um né? joguinho de palavra, né? Um joguinho de palavra. É como você gira faz um giro na sua cultura de igreja, né? Por isso que é entendi. pivot. E aí a brincadeira... Genial. E a brincadeira que é o Tove ao contrário, o finalzinho, né? O Vot.
É Tove ao contrário. Aí é o Tove virado, entendeu? Hum, Essa aqui é a brincadeira aí. Pivot. Agora, minha entrada você não entendeu, né, Bibo? Falei aqui, você só assistiu Friends dublado, você não entendeu. Não, assisti só Friends dublado. Aliás, e pouquíssimos episódios. Tá aí uma série que não fez parte da magia da minha cultura serialística. Mas qual que é a referência? Então, agora explica pra quem... É que tem o episódio que o Ross tá subindo a escada com o sofá e ele tenta virar e fica pivot, pivot, Ah, é daí que vem aquele áudio, então, que você colocou no Instagram. quer ver lá? Ou seja, vira e tal, vira. Mas, gente, vamos lá, então. De fato, na minha entrada, eu coloquei essa pergunta, né? Eu coloquei essa questão, porque é uma pergunta que eu recebo muito na minha caixinha. Percebo que a minha igreja é isso, que a minha igreja tem esses problemas, e até mesmo isso, né? A minha igreja é tóxica, é uma liderança que tem abuso de autoridade e tal. O que eu posso fazer para mudar a minha igreja? E geralmente eu dou uma resposta muito curta, até porque a gente tá falando de Instagram, né? Eu falo, olha, se você não é a liderança da igreja, provavelmente você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Dificilmente você, membro de uma igreja local, mesmo que você seja talvez o maior dizimista da igreja, você não consegue mudar a cultura da igreja, você sendo membro. Pode ser que sim, mas é provável que não, né? Mas o Pivot, então, ele vem e comunica com a liderança. Até o primeiro exemplo que ele dá ali na introdução é de uma igreja, né? Onde eles perceberam isso e começaram a fazer algumas mudanças. Mas, e aí, gente? Quais são, então, os caminhos que o Scott e a Laura apontam para o pivot, né? Como se transforma uma igreja, a cultura de uma igreja, como que a gente consegue fazer a cultura de uma igreja Tov, né? Como posso transformar a cultura em minha igreja ou organização para torná-la mais Tov, por exemplo, que é uma pergunta que eles levantam no começo aqui. Quais caminhos que a gente pode, a partir do livro, dedilhar? Eu concordo com o Cacau. Realmente, esse livro, inclusive, quem não leu o primeiro, pode ler esse livro, porque eu achei ele até um pouco mais leve em alguns sentidos e mais focado nessa questão de análise prática. Mas ele também continua com a mesma sobriedade do primeiro livro, de que você não consegue fazer milagre. Ninguém vai conseguir fazer um milagre na própria igreja, no sentido de que você vai ser o salvador, né? Que vai redimir essa igreja de todos os problemas. E eu acho que ele faz uma reflexão um pouco mais à frente, né? No livro, que inclusive você tentar mudar a sua igreja, a cultura da sua igreja com a sua própria força, isso pode ser indício de uma liderança também abusiva. Eu acho que realmente a análise que deve ser feita é voltar para os conselhos apostólicos, ver como Paulo aconselhava as igrejas, e ele traz muitos desses conselhos, né, nas cartas de Paulo de uma forma muito sóbria, para que a cultura seja transformada por Cristo, pela graça, né? Eu converso com muitas pessoas que acham que, assim, meu Deus, agora que eu descobri que a nossa cultura é uma cultura tóxica, que minha igreja tem muitos problemas, a gente precisa transformar tudo de uma hora para outra e tem que tirar ministério tal, e começa às vezes uma revolução muito bruta, sabe? Uma coisa muito de uma hora para outra. Então eu acho que a calma, né? A paciência, a conversa, a humildade são princípios importantíssimos que ele sempre está ressaltando desde o início do livro. Hoje em dia, assim, com as redes, a gente está muito acostumado a criticar, né? Assim, eu sei que isso é uma frase muito clichê, mas é verdade, porque é o funcionamento. A gente sempre tem que estar se lembrando disso, que quando você vê ali a notícia de uma área VIP, quando você vê a notícia de uma igreja que tá, sei lá, essas polêmicas dessas igrejas que a gente vê o tempo inteiro, você vai acabar... Tu ia falar da camiseta, né, Bruna? Camiseta. É que camiseta e área VIP é a mesma igreja, tá? É a mesma igreja. Você fica... É aquela expressão, né? Rage baiting. Você fica o tempo todo consumindo isca pra te deixar nervoso, pra te deixar com raiva. Você tem a impressão que a revolução, vamos assim dizer, que a mudança, a transformação vai vir desse sentimento de ódio, de raiva, de que o que estão fazendo com a igreja? E você pode querer transferir isso para sua comunidade local, mas não é assim, né? Assim, a gente precisa ter muita paciência, muita humildade e principalmente é algo feito em comunidade, não é algo que um indivíduo consegue fazer. Então eu acho muito interessante como nesse livro Scott e Laura eles respondem muitas das dúvidas, das trepidações assim que o primeiro livro causou em relação a, olha, ele tá falando que o poder é algo ruim. Não, ele responde isso, não que o livro seja uma resposta, mas ele desenvolve em relação a isso. Olha, poder não, por si só não é ruim, mas vamos conversar, poder, a
diferença entre poder sobre alguém, esse domínio, essa coisa agressiva, que na verdade é contaminado pelo pecado. Então, assim, tudo isso parte de um esforço de entender que nós somos humanos, que nós erramos, aquele simples, né, beabá evangélico, nós pecamos, mas nós também temos a esperança da redenção, né? Esse é o cerne do livro. O Senhor nos redimiu para nós nos voltarmos à bondade. Isso implica em comunidades boas, enfim. Ele fala de tudo, Bíblia. Ele fala no primeiro capítulo, ele fala sobre esse modelo de espetáculo, de igreja. Nós vamos sempre... O tanto que consome, né, o próprio pastor da igreja, você ter que prover para sua audiência um espetáculo todo culto. Isso é cansativo. Isso é muito... Ele fala do monstro. Exatamente. Você tá alimentando literalmente um monstro, né? Que quer o tempo todo uma novidade. Isso cansa, e esse cansaço, trabalhar a igreja de forma artificial vai cansar e vai desmoronar. Aliás, ele traz ali no começo do livro o exemplo da igreja Oak Hills lá, né? Que a galera, de repente, entra num sistema de culto, de igreja, e a igreja cresce pra caramba e tal, e aí eles percebem que não era esse o caminho, entendeu? Que eles entraram num caminho de, mano, a gente tá uma igreja franchise, a gente tá perdendo identidade, a gente cresceu pra caramba, mas não é esse o caminho do discipulado, do evangelho e tal. E aí eles relatam que os dois pastores, né, se tocam um pouco disso e começam a fazer uma mudança voltando para algumas coisas, acrescentando outras, mas fazendo a igreja talvez perder um pouco aquele hype, né? E aí eles colocam isso assim, tipo, mano, a gente tava numa cultura que era uma cultura de entretenimento mesmo, e a igreja tava crescendo pra caramba. Só que daí eles até relatam, assim, que o que pegou foi que eles começaram a fazer uma mudança sem muitas conversas, né? Tanto que muita gente reinou com a mudança. Reinou não, né? Tipo, parece uma criança birrenta, né? Que reinou. Mas tem muita gente que sentiu as mudanças porque não se houve conversa e tal. E esse é um ponto que os autores colocam ali, mano. A mudança de uma igreja exige muitas conversas, né? Uma coisa interessante sobre isso é que até o tom com o qual ele fala da Willow Creek muda um pouco desse livro. Porque ele fala que os pastores da Oak Hills, eles não estavam criticando a Willow Creek, né? Porque qual que é a história? Tem a Willow Creek, a igreja do Bill Hybels, igreja gigantesca e tal, e o pessoal da Oak Hills começou a seguir o modelo deles e começou a, entre aspas aqui, dar muito certo. Começou a chegar muita gente, começou a crescer muito rápido e tal. Mas tinha essa exigência e esse monstro que eles diziam que estava sendo alimentado no porão da igreja, né? Que era essa necessidade de sempre se superar a cada domingo, ou pelo menos de manter, né? E aí eles percebem que eles vão tomar outro caminho. E aí quando ele diz isso, ele fala, os pastores não estavam criticando a Willow Creek. Parece até que ele tá tirando o pé um pouco. Pode crer. Não sei, foi o sentimento que eu fiquei. Não sei se é também. Porque no outro livro bate bastante na Willow Creek, né? Pelo menos na Willow Creek... Porque foi lá que aconteceu, né? Porque foi onde a Laura passou pelo esquema. E outra, na Willow Creek do Bill Hybels, né? Não o que aconteceu depois, porque eu nem sei como é que a igreja tá hoje. Mas aí, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente pode se perguntar, né? Se eles não estão criticando, qual que é o problema? Qual que é o problema desse tipo de visão de igreja? Assim, eu já encontrei igrejas grandes, aí contexto brasileiro, diferente do americano, não sei se nos Estados Unidos isso é possível, mas eu já encontrei no Brasil igrejas grandes que tinham, vamos dizer assim, um aspecto muito semelhante a mega igrejas, em termos de organização, e aí para usar essa palavra que é super mal utilizada, excelência, né? Super semelhante, mas que tinham sim uma gestão saudável, certo? Tá? Então não acho que seja completamente impossível isso, tá bom? Mas frequentemente esse de igreja disfarça o pouco aprofundamento no caráter de Cristo com esse tipo de expressão mais visível em termos de programação, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo? É muito fácil você disfarçar a infidelidade com a performance. É muito fácil. Então, esse é um grande problema. Inclusive, é um problema que a gente vê em várias áreas. Quando, por exemplo, você vai tentar corrigir um pastor que está falando heresia e o cara fala assim, mas, minha igreja tem conversão todo domingo e tal. Mesma coisa, performance, que no caso aqui, performance em termos de números, que disfarça a infidelidade da interpretação, da exegese, da hermenêutica e tal. Então, é muito fácil esse tipo de coisa. Então, esse é um perigo. Todos os tipos de igreja, eles têm tentações e perigos diferentes. A gente já falou isso outras vezes. Então, é normal. A minha igreja tem as suas tentações, os perigos, as oportunidades
oportunidades de fazer o bem que ela não faz, a oportunidade de fazer o mal que às vezes ela faz, tem tudo isso. E a gente tem que ficar sempre alerta. Mas uma que igrejas desse tipo, como a da Willow Creek tem, é de disfarçar a sua infidelidade com performance. O problema é que a performance ela não é sustentável no mesmo grupo. Você precisa girar a manivela do moedor aí, entendeu? Caramba, boa. Uma expressão bem gráfica aí. Tem que ficar girando. E eles perceberam isso, né? Então, é uma questão que a gente deve retomar uma reflexão sobre para onde a igreja tem que ir. Eu acho que começa muito por aí, para responder a pergunta como transformar, né? Eu tava ontem num dos rolês mais legais que eu já fui na minha vida. Caramba. A celebração dos 50 anos do Pacto de Lausanne. Foi legal, tu era o único cara do Bibotalk lá, né, mano? Fiquei feliz por ter você. Mas não fui o único convidado não, tá? Não fui o único convidado. Eu não fui convidado, fiquei triste. Não, vou falar pra te convidar no próximo. Vai ter mais. Vou falar pra te convidar. É porque eu neguei o convite lá pra ir eu neguei o convite pra ir lá pra Coreia, né? Aí acho que eles não gostaram. Eles iam até me pagar umas paradas. Pô, então eu fiquei triste de não ser convidado pra Coreia, pô. Queria conhecer a Coreia. Eu fui, cara, convidado. Ia viver meu próprio dorama, ia levar a Nath. Pois olha só, e eu não fui. Não. Ficaram chateados. Mas olha só o que eu quero dizer. Eu fiquei... E aí, como é que funcionou esse encontro lá? Eu vou tomar uma saída aqui, mas eu vou voltar pra não, vai lá, que isso aí foi legal. Nós fizemos, né, o evento, a gravação de um documentário, tá bom? Então nós tivemos palavras, e foi muito legal porque tem da geração antiga, da galera mais vinculada com Lausanne, com a teologia latino-americana, até com a missão integral e tal, e a galera mais nova, e de várias vertentes diferentes, foi muito, muito, muito legal mesmo. E aí a ideia era 2 palavras por ponto do Pacto de Lausanne. São 15 pontos, 15 parágrafos, né? 2 pessoas falariam, uma reafirmando o pacto e outra respondendo ao pacto. E eu fiquei de responder o ponto 11, que é sobre liderança e educação. E o Pacto de Lausanne, ele começa falando no ponto 11 sobre o problema de focar em números e não na profundidade. Olha que coisa doida. E aí ele começa a falar sobre... É muito interessante porque ele fala sobre a necessidade de treinamento de líderes, mas de maneira contextualizada aos locais onde você está. Porque uma das preocupações da evangelização em Lausanne era não transformar a evangelização em colonização, né? Então tinha essa questão, você tem que levar o ensino bíblico, mas não impor cultura. Como é que a gente faz isso? Então tem que ser um ensinamento teológico, treinamento de líderes contextualizado. O que nos leva à ideia de que quando você quer enfocar no que é essencial, e não apenas em números e performance, você precisa considerar a realidade das pessoas que estão sendo, no caso, lideradas ou ensinadas ou instruídas. Entendeu? Então é necessário a audição dessas realidades, é necessário o acolhimento dessas realidades. Isso na evangelização, na capacitação de líderes e na formação de cultura de igreja. Você precisa ouvir as pessoas, porque hoje em dia as diferenças culturais de um país para o outro já não são mais tão grandes, mas as diferenças dentro de uma mesma realidade nacional, elas são imensas em termos de cultura, em termos de fragilidades, vulnerabilidades sociais, fraquezas, elas são imensas, né? Privilégios e desprivilégios, né? Então é necessário esse tipo de questão. Então, por isso que você falou, Bibo, de retomar a conversa, né? É importantíssimo. Importantíssimo. Senão, cai no que a Bruna disse. Você pode querer mudar tudo e com isso você sai atropelando o povo. E vamos mudar, porque agora a visão que Deus me deu foi essa e sai atropelando todo mundo, né? Então, aí o que eles vão dizer aqui nesse livro, né? Que apesar da dificuldade que é de realizar essa transformação, ela é difícil porque ela muitas vezes é dolorosa, né? A gente precisa ter um certo diagnóstico, vamos dizer assim, né? Pra a gente entender por onde a igreja está andando e o que precisa ser mudado. E aí eles colocam, ainda na introdução, eles colocam 3 atitudes que podem parecer com mudanças, mas na verdade não são, né? E uma, na verdade, que é, vamos dizer assim, pode parecer uma virada, mas não é uma virada. E eles usam 3 palavras para isso, que é o deslocamento, a mudança e a transformação. Então, deslocamento é só você mudar uma coisa de um lugar para o outro, né? Então, quando você faz algum tipo de mudança que não mexe na cultura da igreja. Então, esse é um deslocamento. Tira um líder, põe outro, você, né, pega uma área, divide em 2, ou coisas do tipo assim, que não vão fazer grande diferença em termos de cultura da igreja. Esse seria o deslocamento. Basicamente, não altera em nada a cultura. Existe a mudança, que aí faz ajustes mais significativos mesmo, né? Você toma algumas atitudes, por exemplo, troca de pastor. Isso é uma mudança mais significativa, né? Cara, tem
Tem mudança, que aqui eu vou fazer uma mistura. Faça, Tem faça. mudança em cultura tóxica que, na verdade, é deslocamento. Tem. Né? Tem mudança que tem cara de mudança, mas é só deslocamento. Você tá deslocando um líder tóxico para outro lugar. Muito comum para abafar coisas. Vamos abafar. Tem também, verdade. Que é literalmente um deslocamento, inclusive, geográfico, né? Você tira a pessoa de um lugar e bota... Exato. E essas questões, elas às vezes dão um resultado significativo, mas elas não resolvem o problema, porque elas não mudam a cultura mesmo, né? Elas não chegam a tocar a cultura de maneira decisiva. Elas tocam a cultura e tal, mas não chega a lidar com as questões mais profundas, né? Ele diz assim, as mudanças na cultura tendem a incomodar os membros da igreja mais do que os deslocamentos, mas elas podem gerar também um desejo de ajustes mais profundos que designamos como transformação. E aí vem esse terceiro nível, que é a transformação, né? Que a transformação é você mudar tudo, né? É fazer uma revolução ou renovação de um tipo de organização em outro. E aí é mudar realmente, que é o exemplo que ele dá lá da turma da Oak Hills, né? Eles fazem uma transformação. Até onde eu me lembro, posso estar errado, mas acho que é isso aí. É isso mesmo. Porque o lance é como alguém já comentou aqui, né? Uma mudança de cultura. Primeiro, na minha opinião, acho que eles vão nessa direção também, pelo que eu lembro. Tem que começar com quem tá na liderança da igreja, sabe? E aí que vem o lance que eu falei de você saber pra onde você quer ir como igreja. O que você quer? Você quer crescer como número? Você quer criar uma marca? Você quer ter um prédio que é visto na cidade? Você quer ter influência política? Ou você quer que as pessoas se pareçam mais com Jesus? Ou você quer que a forma dessa igreja ser caminhada seja mais parecida com um grupo de pessoas reinadas por Jesus Cristo? Entendeu? Então esse tipo de mudança é o que vai bater, inclusive, que ele fala no desejo de ser Tov, né? No desejo de desenvolver a semelhança com Cristo, que é um conceito que ele usa lá no primeiro livro. Verdade. Vai lá, Bruna, levanta uma bola, Bruna, vai. Tava ouvindo você falando que realmente. E esse livro, ele volta realmente para o problema central. O que é ser igreja? Quanto mais evangélicos eu conheço, mais eu vejo que cada um tem uma ideia diferente. Isso é uma coisa que me deixa, assim, fascinada. Porque para alguns, você ser igreja é você frequentar culto. Para umas pessoas, você ser igreja é você acordar às 5 da manhã, fazer o devocional, postar no Instagram, com uma legendinha assim, super aesthetic, como diz aquele influenciador Rodrigo Góes lá, enfim. Tudo... Fake gospel. É tudo uma questão de performance mesmo. Isso que o Cacau falou é excelente, porque a performance ela disfarça bem muitas ausências, né? Inevitavelmente, toda vez que você falar sobre qualquer problema que a gente está enfrentando como igreja, numa comunidade de fé, você tem que se lembrar do que é o básico, né? O que é ser igreja? É o que o Cacau falou. Uma comunidade de pessoas tentando se parecer com Cristo, em busca de se parecer com Cristo, uns com os outros. Eu até estava tentando descobrir um termo melhor do que esse, mas eu comecei a chamar de comunhão individualista, um paradoxo. Mas eu prometo que eu vou tentar descobrir um termo melhor do que esse, porque eu sinto isso, pessoas isoladas caminhando junto. É um paradoxo muito intenso que a gente vive hoje em dia, né? Com essa falta de comunhão. E o que ele está fazendo vamos ter uma comunhão real, que não vai girar em torno de um espetáculo, que você não vai ser um consumidor da igreja, do culto. Existe toda uma sensibilidade na mudança da cultura, por menor que ela seja. E imagina numa transformação tão profunda que é em relação a você tentar sair de uma igreja tóxica para uma igreja Tov, uma igreja que tem uma cultura firmada na bondade, né? Então, assim, eu acho que pensar o que é ser igreja, o que é ser cristão, isso não tem como fugir disso. E ele tá o tempo inteiro lembrando, olha, ele usa no segundo capítulo a analogia de uma árvore, né? Como consumidor, talvez você só vai se importar com os frutos, né? Ele usa a pessegueira como uma imagem, né, de uma igreja. Uma pessegueira, árvore que dá pêssego. Vocês têm no Brasil, inclusive. Eu não sou muito boa com botânica, não. Ele fala não sei se tem no Brasil também não, porque o pêssego é tão caro, deve ser importado. O pêssego... eu tô falando aqui, ó, Georgia é o estado dos pêssegos. Aqui onde eu tô. Tem até um episódio do House of Cards, não tem, Bibo? Do negócio do pêssego, lembra disso? Não lembro, cara. Que eles fazem uma estátua de um pêssego assim, e o cara bate o carro porque distrai. Meu Deus, você é aqui, né? Acho que George. Tô lembrando de algo disso, Boa. Nossa, nada a ver, Bruno. Desvirtuei totalmente aquele negócio. Eu tô lembrando de Super Mario Bros. Peaches. Foi mal. E eu tô lembrando do Justin Bieber lá, Nossa, só piora, só vai piorando. É uma decadência mesmo aqui, vai, continua, Mas Bruna. enfim, ele usa a imagem da pessegueira, porque ele fala que para você mudar os frutos de uma árvore, você tem que se preocupar com o solo. Você tem que ter arboristas, ou seja, pessoas que vão ali preocupar com nutrir o solo, tirar produtos químicos, tóxicos do solo. E nisso essa analogia eu achei bem interessante, porque
que ele fala sobre profissionais, que às vezes... Aqui tem os psicólogos organizacionais, né? É o Chuck D. Groat, ele que fez aquele Quando o Narcisismo Invade a Igreja, ele tem essa profissão e eu achei isso interessantíssimo, porque ele abre um leque de profissionais que podem ajudar a igreja, né? A repensar a sua estrutura de uma forma técnica também, né? Mas essa toda mudança, no fundo, ela vai desafiar o nosso senso de normalidade. Por isso que realmente a gente tem que ter, como o Cacau disse, um senso muito forte de onde nós queremos chegar. Então, se sua prioridade é não desagradar nunca o consumidor, você não vai mudar uma cultura tóxica de uma igreja, porque não tem nada que desagrade mais. Exato. E olha só, ele coloca aqui que a mudança, por exemplo, na igreja que ele cita lá na Oak Hills, começa quando os pastores têm acesso a alguns autores. Então eles começam a ler alguma galera, Henry Nouwen, Richard Foster, Dallas Willard, Eugene Peterson, ou seja, uma galera que fala do estar com Cristo, né, do ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, saca? Isso é muito louco, porque aí depende que eles com uma igreja, e olha só, velho, eles com uma igreja vibrante, uma igreja grande, uma igreja que cresceu, que na nossa cultura consumista é aquele testemunho, entendeu? Nós começamos com 100, hoje somos 1.500 e tal, somos uma igreja enorme, e aí os caras começam a ler essa galera da espiritualidade aqui, né? Pelo menos esses aqui são da espiritualidade, né? O Gene, Henry, o Richard, o Dallas e tal. Aí, mano, ou seja, começou a mudar. Mano, o que a gente tá fazendo? Tá fazendo as pessoas se parecerem mais com Cristo ou apenas consumidores de culto e entretenimento, né? Como vocês falaram no começo. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. Era hora de enfrentarmos a nós mesmos. Era hora de lidar com a feiura de nossas motivações, o tamanho de nosso ego e nossa ambição desenfreada. Porque é onde a igreja, que vocês estavam falando aí, né? O que a igreja quer ser? Para onde ela quer ir? E se a gente tem a cultura do nosso tempo, ela vai querer ir para ser aquela igreja. A igreja grande, top, maravilhosa, cheia disso, daquilo, mas é para esse lugar que a gente quer ir mesmo? Ou a gente quer ir para uma igreja que forma Jesus, como o Cacau falou, né? Precisávamos experimentar a simplicidade, mano, isso aqui, mano, maravilhoso. Precisávamos experimentar a simplicidade, precisávamos lidar com nossa raiva e cobiça, precisávamos aprender como abandonar o resultado de nosso trabalho. Mano, ou seja, uma mudança na igreja, uma mudança na cultura da igreja, só acontece com humildade. Eu confesso que eu fiquei lendo isso e eu fiquei pensando, cara, que desafio, velho. Muito. Que desafio muito grande, cara. Só com humildade, velho. É só com humildade que isso aqui rola. Precisávamos aprender como abandonar o resultado de nosso trabalho. Ou seja, é como se ele estivesse olhando pro passado e dito, mano, a gente tava agindo errado, velho. A gente pegou um desvio errado aqui, vamos ter que voltar. E aí é o que o Lewis fala, né? 30 quilômetros. Exato, é o que o Lewis fala. Olha, gente, progresso da vida cristã muitas vezes é voltar atrás. É o que o Bonhoeffer fala. Se você pegou o trem errado, de nada adianta andar na direção oposta. Exato, mas quem falou primeiro, hein? Bonhoeffer ou Lewis? Acho que foi o Bonhoeffer, hein? Mas eu acho que eles estão falando de coisas ligeiramente diferentes. Né? Exato. É complementar, Mas essa é a ideia, né? No cristianismo, muitas vezes, progredir é voltar atrás. E aí tu olhar, mano, e perceber. Porque eu acho que o que pesa numa liderança, aí o Cacau pode talvez até falar melhor, e gostaria até de te ouvir em relação a isso, Cacau. E até a gente que é comunicador aqui, né, Bruno? Nós que comunicamos na internet, gravamos podcast e tal. Mano, é saber que você pode ter influenciado uma galera na direção errada. E aí, de repente, você se flagra nesse problema. Mano, eu ajudei a criar essa cultura tóxica. Eu ajudei a criar essa cultura do entretenimento. Eu ajudei a criar esse conceito e tal. E aí, quando você tem esse negócio, agora eu preciso enfrentar e aprender como abandonar o resultado do meu trabalho, mano, daí ele continua, né? Tínhamos de buscar rigorosamente nossa própria formação. E aí ele começa a citar aqui e tal, mano, foi muito louco, assim, mas é um peso, né, pra liderança, assim, você se tocar, galera, freia. Mas pastor, estamos crescendo, pastor, as pessoas estão vindo, estamos batizando 180 a cada mês. Galera, pera, mano, como é que faz, mano? Agora, pelo que dá pra entender, parte da liderança compreenderia essa atitude, né? Justamente por causa desse esgotamento. Isso ajuda bastante também, né? Às vezes, numa igreja desse tamanho, você, às vezes, quem tá mais próximo, entendeu? Ao invés de mudar a cultura da igreja toda primeiro, você precisa conversar com quem tá na frente, ter essa unidade pra, então,
puxar a igreja, né, junto pra uma outra posição, né? Pelo menos foi os caminhos que eu fiquei pensando, porque, cara, realmente essa parte me deixou meio agoniado. Eu falei, cara, imagina, tá na pele desses caras. Muito pesado. Mas é muita coragem, né? É humildade e coragem. E eu acho que no último capítulo ele fala que é por isso que nenhuma dessas transformações vai acontecer sem a graça. É preciso graça, né? É preciso graça da pessoa que quer mudar, entender. Em humildade ela vai se autoavaliar e falar, eu preciso realmente entender que o caminho que eu estava indo é um caminho errado, que está produzindo frutos ruins. É preciso graça da comunidade para perdoar o líder também, né, assim, nesse sentido de que nós podemos mudar, nós podemos olhar para frente, receber e manifestar a graça uns aos outros. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu acho também que esse livro, o primeiro livro, eu acho que ele foi muito focado nessas estruturas de poder que vêm de cima, né, essa cultura tóxica que vem de cima. Mas eu acho que esse livro, ele trabalha um pouco mais para o cristão comum. E eu digo isso, por exemplo, eu acho que no segundo capítulo, enquanto ele está falando sobre narcisismo, ele fala, por exemplo, de empregados disfuncionais, políticas e procedimentos fracos. Ele fala sobre pessoas da igreja aqui, porque nós sabemos que nem todo mundo, principalmente da igreja evangélica, é crente de banco. Todo mundo tem uma pequena atribuição, uma pequena coisinha ali que está trabalhando. Para nós, assim, que às vezes nós não somos ali, nós não estamos ali no pastorado, né? Mas eu tô cuidando, vou dar um exemplo, da cantina da igreja. Gente, eu acompanho uma igreja que a cantina tem problema o tempo todo. E é uma coisa, assim, que o problema é da cantina. E o pastor é um pastor muito saudável, é um pastor extremamente, sabe? Você vê que ele é muito comprometido com o evangélico. Não tem uma cultura tóxica dentro da igreja, mas dentro desse ministério da cantina tem. Então, eu acho que é interessante ver esse direcionamento que o livro leva também, para entender que não é somente existem casos mais graves, óbvio, né? E mega igrejas, igual estamos conversando, igual falamos no outro episódio, mas também existe uma preocupação que a cultura é isso, que envolve todos os membros. Não é ou que tá ali na posição de poder, ou enfim, mas envolve... Não, mas envolve, aí eu ia falar depois de tu terminar a frase. Isso, mas pode envolver pequenos ministérios, pode envolver, como eu falei, da cantina, Exato. ou às vezes rixas entre pessoas ali, enfim. Olha só, por mais que uma mudança numa comunidade, ela, se partir da liderança, ela pode acontecer de forma mais efetiva e rápida, isso não isenta, né, os membros da comunidade a tomarem também postura, se amam aquela comunidade. É mais difícil, mas aí os autores vão falar lá na página 184 sobre os bolsões TOV, né, e eu achei isso aqui ousado, cara, eu achei ousado. Por quê? Porque aqui na página 184 ele vai tocar nesse assunto, cara, e se eu não sou líder? Eu gosto dessa igreja e eu quero que ela melhore. Aí ele fala o seguinte, ó, mas eu não tenho poder, e aqueles que estão no poder não gostam do que acham que eu estou querendo fazer. Isso significa que você é um dissidente formando um bolsão de TOV, que, ao longo do tempo, pode gerar uma quantidade suficiente de outros bolsões de TOV, a ponto de criar uma massa crítica de TOV que possa se manifestar com alguma força sobre as toxicidades. E não se engane, seu bolsão TOV é um bolsão de resistência. Mas no seu caso, como avançar? Se podemos supor que você está correto sobre as toxicidades de sua igreja e que você deseja mover a igreja em direção à bondade, nem em direção à TOV, você deve começar passando muito tempo em oração, estudos bíblicos e pensando sobre aquele ponto principal que você acredita que precisa mudar. Talvez você esteja correto ao pensar que toda a igreja é uma imundície, mas a única forma de avançar é um passo de cada vez. Ou seja, não desista da igreja, né? Então você pode criar às vezes uma resistência, um bolsão TOV. E eu acho que essa dica vale muito para quando você está numa grande congregação, uma grande denominação, entende? Mas é não desistir. Agora, de fato, né? Isso é só com a graça e isso vai ser difícil. Sabe uma coisa? Alguns dos problemas que a gente encontra na igreja, eles vêm muito do tamanho da tarefa que é viver o que seria um sonho de igreja, sabe? E sonho de igreja não tô falando dos nossos sonhos, viver o que uma igreja deveria ser, talvez seja melhor. Não vou usar a palavra sonho, que a gente tá aqui diante do cara que destruiu os sonhos, né? O que... Deus, só eu não.
Gente, assim, uma promessa, a igreja é uma promessa muito difícil de cumprir, porque é uma comunidade pautada pelos valores de um rei perfeito. Então, assim, e não tem como não se frustrar. Aí isso exerce pressão dos dois lados. Exerce pressão do lado, vamos dizer assim, de quem está liderando, realizar coisas que, de novo, vou usar essa ideia porque eu acho que ela é importante. Usar coisas que mascarem as falhas, e aí isso pode ser tanto por vias de coerção como por outras. E também de quem está sendo liderado, de também estar com diversas expectativas sobre a igreja que não vão se cumprir daquela maneira, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Bruna mencionou aí que o pastor da igreja que ela citou é um pastor muito bom, mas a cantina sempre tem problema. É que igrejas sempre vão ter problema mesmo. Elas sempre vão ter. E por isso é importante isso que ela disse da graça. Porque se você não cria uma cultura de graça, em que não é a perfeição o objetivo, mas é a fidelidade, os problemas sempre serão maiores do que os frutos. Na visão das pessoas, não na realidade. Na realidade, os frutos são muito maiores, porque os problemas geralmente são internos. E os frutos são, às vezes, da transformação de uma família inteira para sempre. Você faz uma quebra em ciclos de opressão pelo pecado, sabe? Você muda gerações pelo evangelho. Enquanto a briga da cantina dura ali uma semana, às vezes mais, entre duas pessoas apenas que, quando não se encontram, não lembram uma da outra. Então, assim, claro que os... Tipo a Evódia e Sintik, né? Exato. E é bem o que Paulo fala ali. Ele fala, olha, lembra que elas foram cooperadoras no ministério, porque os frutos são muito maiores do que o problema ali. Só que na visão das pessoas, se você não cria uma cultura de graça dentro da igreja, ou pelo menos um padrão de graça, assim, né, de caminhar pela graça, sempre o que faltou é o que vai chamar mais atenção. E não a fidelidade. Olha, não deu certo, mas a gente buscou ser fiel. O nosso coração estava no lugar certo. E realmente isso é importante, gente, porque aí alguém pode falar, mas o coração não basta, tem que ter atitudes fiéis. É verdade, mas um coração fiel vai buscar atitudes fiéis. O problema é que da transmissão de uma coisa para outra, o pecado atrapalha. Então não vai ser tão fiel, mas vai ser uma busca e buscar mais e mais isso, sabe? Esse tipo de misericórdia que a gente tem que ter com as nossas igrejas nesse sentido é importante. E isso, obviamente, eu tô colocando no sentido da performance e não a misericórdia no sentido da exploração ou da opressão. Por que não? Porque ela está no sentido inverso. Só existe exploração e opressão porque não existe esse pensamento de graça. Então não existe evangelho ali, em termos práticos. Pode ser evangelho no sentido discursivo. A pregação pode ser fiel e tal, mas na prática não tá tendo, entendeu? Então não tem como ter tolerância com estruturas abusivas. Não tem como ter tolerância, porque isso é abrir mão da fidelidade. Então é necessário ter uma dedicação, um apego à graça, e aí, com isso, a gente ser tolerante com as vezes que a gente não alcança a performance que a gente achava que deveria alcançar. E tudo bem, porque a gente buscou ser fiel de todo o nosso coração, sabe? Então, eu acho que eu já usei esse exemplo aqui, mas eu vou usar de novo. Eu conheço uma pessoa que disse pra mim, quando eu estou num culto e dá uma coisa errada, eu fico mais feliz, porque eu sei que aquela igreja não é obcecada com perfeição. Não fiquem agora inventando erros programados. vamos encenar um errinho. Caramba, hein? O Kaká, não, do Kaká, é maravilhoso isso. O Gagal, mas daí fica tipo aquela postagem do Kaká lá, que agora tá namorando de novo. Tá casado, e aí o pessoal comentando, casada. Aí o pessoal comentando, ô Kaká, vê se não seja tão perfeito dessa vez agora, deixa uma toalhinha molhada em cima da cama. Pisa com o pé sujo no chão lavado. Exato. Não seja tão perfeito, né? Então, assim, não vai ficar arrumando defeito na igreja aí só pra poder... Não, essa igreja aqui não é obcecada, tem defeito. Cara, não adianta. Onde vai ter um bando de gente crente, vai ter problema, entendeu? Então não precisa... E também não é pra justificar o erro da igreja, os erros, entendeu? Exato. Mas é só pra ter segurança para errar. Isso é importante, sabe? Tem muita coisa na vida que a gente não aprende se a gente não tiver segurança para errar. Ninguém aprende a andar de bicicleta, por exemplo, se não tiver segurança para errar, né? Então, acho que é importante a gente entender isso também, que no caminho de ser como Jesus, a gente não é como Jesus. Exato. Entendeu? Exato. Sabe uma coisa? Eu usei esse exemplo domingo na igreja. Eu gostei tanto dele. Que lindo. Poxa. Foi quase pecaminoso o orgulho que eu senti desse exemplo. Mas me dei liberdade para errar aqui. Mas olha só, presta atenção. Tava falando sobre a Bíblia, sobre a lei de Deus como uma dádiva do amor de Deus. Então, ela não é um sinal de reprovação, ela é um sinal de eleição, né? Quem recebe a lei de Deus é o povo que Deus escolheu. Então, é um sinal de eleição, né? E aí, eu tava tentando falar, o problema é que a gente olha a Bíblia como... A lei, na verdade,
verdade, especificamente, que eu estava pregando num salmo, né? A gente olha a lei como se ela fosse um gabarito para nos reprovar, entendeu? Deus deu esse gabarito para nos reprovar. Essa é uma interpretação até bem corrente em diversos círculos nossos, até gente que a gente ama muito, como o Tim Keller, tem uma visão parecida com essa. Mas ela não é só isso é só uma parte, né? A gente pode parar de pensar na lei como sendo um gabarito para nos reprovar e pensar a lei, por exemplo, como um livro de receita que você herdou da sua mãe, entendeu? Então ela tem um jeito certo de fazer as coisas. Seguir esse jeito certo, honrar a memória da mãe, no caso a mãe tá morta, Deus não tá morto, né? É honrar a memória da mãe, mas é também experimentar o amor, é também reviver aquilo, é também caminhar, entendeu? É também estar experimentando uma relação de amor profundo naquilo. E você quer acertar sempre, porque até o sabor ser correto é uma questão relacional. Entendeu? Só que você nunca vai conseguir fazer igual. Sabe aquele negócio? Não, mas não ficou igual da minha mãe? Sabe? Exato. Você nunca vai fazer. Mas isso não tira de você a experiência de fazer. E de experimentar de alguma maneira esse legado de amor enquanto faz. E de enquanto faz sozinho uma receita, lembrar de quando você aprendeu essa receita já não sozinho, mas ao lado da sua mãe, entendeu? Então essas coisas envolvem relações muito profundas. Mas tem regra. Tem a quantidade certa de farinha, tem a quantidade certa de sal, entendeu? Tem regra pra você fazer. Então tem isso também. Ainda que a igreja não vai ser perfeita, caminhando nas regras da santidade em comunidade, que a gente experimenta esse amor de Deus também. E ainda que a gente não seja perfeito como Jesus, esse caráter de Jesus se manifesta ali naquela relação, entendeu? Então, é isso. Eu acho que por aí dá pra gente ir. Caramba, muito bom. Uhum. Isso é muito precioso. Bom demais, bom demais. Gente, olha só, temos aí Pivot, de Scott McKnight e Laura Barringer. Prioridades, práticas e poderes para transformar sua igreja em uma cultura Tov, ou seja... E antes da gente encerrar, deixa eu só puxar a questão do poder, porque eu acho que essa é um dos grandes contrastes entre os livros, né, Bruna? Sim. Pelo menos o que chama mais atenção, assim, né? Uhum. Porque o primeiro livro, ele parece que confunde um pouco poder com autoridade e autoridade com autoritarismo, né? Não digo nem que é um erro, mas é uma tentativa de separação que eles não tentam fazer muito, porque não era o enfoque do livro, né? Mas eles deixam muito claro que é necessário poder, mas como forma de influenciar a condutas, certo? E aí, se você usa o poder para influenciar condutas com fins egoístas, narcisistas, né, opressoras, aí isso é um grande problema. Mas se você usa a posição que você tem, o poder, para indicar caminhos melhores em termos de vivência do evangelho e da semelhança com Cristo, você precisa usar essa posição. Você precisa se valer dessa posição. O exemplo que a Laura dá, porque tem trechos em que eles deixam claro que está escrevendo, o exemplo que a Laura dá é um que me toca muito, 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 porque eu acho maravilhoso esse exemplo como exemplo de liderança cristã, que é o do Mr. Rogers, aquele personagem de programa infantil nos Estados Unidos. Se você quiser saber quem é, assista Um Belo Dia na Vizinhança com Tom Hanks. Assista esse filme, por favor. Todas as pessoas que estão ouvindo, assistam esse filme. E ela diz que o Sr. Rogers lá, que é o vizinho, né? Ele fazia um programa em que ele era absolutamente suave, né? Tratava as crianças, né, com toda a suavidade. No filme é engraçado, porque tem crianças que resistem a ele, que tentam fazer problema, e ele age com muita graça, muita bondade. E parece que ele é um cara absolutamente desprovido de poder, mas na verdade ele tá usando o poder da graça na direção de formar pessoas com virtudes. E ele tem poder, porque ele tá na televisão todos os dias aparecendo lá pra criançada, influenciando as crianças, né? Então, isso é muito interessante. Eu achei um equilíbrio muito bom desse livro, assim, a maneira de falar sobre isso. Sim, Boa, sim, boa. sim. Isso é um tema importante. Cacau, eu acho que essa é a nuance que a gente não pode deixar se perder. Inclusive, toda a sua fala anterior foi justamente em relação a isso, né? Como você vai conseguir saber, né, o que é realmente uma estrutura tóxica, que são casos muito mais graves, são casos que às vezes envolvem justiça e casos que, na verdade, simplesmente são imperfeições, porque nós estamos lidando com seres humanos. E eu acho que ele entra nesse segundo nível, né, dessa nuance de que nós somos pecadores e o pecado ele vai interferir na forma com que o ser humano exerce o poder. Mas nós precisamos continuar olhando para Cristo para que o abuso espiritual não aconteça no exercício desse poder. Dessa maneira, no quarto capítulo ele vai falar só sobre poder, como exercer o poder Tov, né? Logo no princípio ele já puxa falando, olha, eu acho que eu já falei isso aqui, mas é muito
muito importante ressaltar, ninguém é mais tentado a abusar do poder do que alguém que está empenhado em transformar uma cultura ou mudar um grupo. E isso a gente consegue perceber nessas situações em que a mudança ela é forçada ou ela é exigida, e ela não é um exercício de poder como o Cacau lembrou do exemplo do Mr. Rogers, é um exercício muito mais duro. Aqui, e ele deixa muito claro, por favor, note no atual clima cultural, abuso espiritual pode ser uma acusação fácil por parte de alguém que simplesmente não gosta das decisões do líder ou do grupo. Para a acusação ser precisa e potencialmente redentora, devemos entender o que é abuso espiritual. Então, essa nuance, eu acho que ele vai explorar bem nesse livro, sabe? Principalmente porque na primeira obra, os casos que ele lidou tiveram muitos casos de abuso sexual, abuso financeiro. Mas quando nós estamos falando desse sistema de que, poxa, nós somos cristãos, nós reconhecemos que o pecado existe, que o pecado, que nós somos pecadores, nós vamos errar, precisamos saber lidar com isso para não transformar nossa cultura numa cultura tóxica, que é todo esse debate que nós tivemos hoje, né? Nós conseguimos reavaliar, nós conseguimos parar, e ele traz sempre ao final de cada capítulo uma avaliação, um questionário, enfim, justamente para poder ajudar nessa jornada. Aliás, muito legal essa parte mesmo, só te interrompendo, esse que é o mãos à obra, né? Ou seja, é aquela parada muito prática mesmo, com perguntas bem interessantes, desafiadoras, tal, bem legal mesmo isso aí, bem legal, bem prático, né? Bem prático. É, muito legal. Sim, mas é isso, assim, eu realmente acho que todas as vezes que a gente grava algo fica muito marcado no meu coração, e eu acho que essa palavra do Cacau sobre fidelidade vai ficar gravada no meu coração, e espero que fique no coração de vocês também, porque o isolamento não é uma opção. Nós só conseguimos desenvolver virtudes, assim, comunhão, mas uma comunhão real, não artificial, não performática, né? Aquela comunhão individualista que eu falei onde cada um se junta para buscar o próprio interesse, mas uma comunhão espelhada em Cristo, que isso é ser igreja, né? Muito bom, muito bom. É isso, gente. Pivot. Scott McKnight e Laura Barringer falam sobre prioridades práticas e poderes para transformar sua igreja em uma cultura Tov, ou seja, em uma cultura de bondade. Lançamento da Mundo Cristão. E eu acho que mais uma vez a gente deixa claro, né? Você que é líder de comunidade, você que trabalha numa comunidade, é voluntário numa comunidade, é aquela leitura, assim, indispensável, tá bom? É uma leitura indispensável. Se quiser ler esse, pode ler direto. Se quiser ler os dois, melhor ainda, tá bom? Mas Pivot chega aí agora para nós em língua portuguesa e é uma leitura, infelizmente, né? Pelo tema que aborda, infelizmente é uma leitura necessária, né? É claro que a gente vive nessa cultura também marcada pelo pecado, igrejas têm problemas e uma coisa é problema, outra coisa é pecado, e pecado precisa ser enfrentado de frente, tá? Problema também, obviamente. Mas é isso, galera. Pivot, Scott McKnight e Laura Barringer. Obrigado, Bruna, pela tua presença aqui nesse BTcast mais uma vez. Volte sempre. Essa casa é sua. Mentira. Eu tava com saudade de vocês. Nossa, muita saudade. Os ouvintes ficam com saudade também, eles vivem pedindo pra eles gravar comentam, com a Bruna. Exato. Arruma essa webcam aí que nós vamos agora, BTcast é com vídeo agora. Bora. Quando você vier pro Brasil, você pode vir pro Brasil, Bruna? Você pode vir pro Brasil? Posso. Então tá, quando você vier pro Brasil... tempo. Tá, a gente vai lá pra Goiânia gravar com você. Você é de Goiânia, não é? Debaixo de uma piquezeira, não é pessegueira, não. Vamos. Pronto, a gente vai onde você estiver para gravar, vou sentar numa mesa com Bruna Santini e falarmos sobre o estar em empadão Cristo. Goiano. Exato. Aqui eu não quero não, não gosto não, mas o empadão é bom. Você vai se converter, Cacau, você vai se converter. Para com isso, vai. Vou tentar, prometo. E Cacau, seja bem-vindo ao BTcast também, né? Olha aí, mais uma vez. Deixa eu vou encerrar dizendo uma coisa. Eu tô quase dizendo que eu gostei mais desse livro do que do primeiro, hein? Olha aí. Eu gosto muito do primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Mas isso é uma ótima propaganda, né? Isso é uma ótima propaganda. Eu tô muito impressionado, eu não esperava isso. Eu também, Cacau, vou recomendar esse mais do que o primeiro. Se você quiser saber, eu vou te falar, viu? É porque aqui ele vai direto ao ponto. Eu acho que o primeiro livro, ele dá... Primeiro é mais indigesto, né? Exato, porque ele tem pesado. Que mostrar um problema que a gente nem tava sensível a ele ainda. Exato. Esse aqui ele já parte que você já sabe. Vamos falar da cura só. E é aquela coisa, assim, ele explica o que é Tov, ele parte do pressuposto que
talvez esse seja o primeiro contato seu com a obra deles e tal. Então, essa dinâmica e essa didática deles é muito boa. É muito boa. É isso, gente. O link pra você adquirir essa obra está aqui em bibotalk.com e também no YouTube, tá bom? Pra você clicar e adquirir este livro. Lembrando que se você compra na Amazon pelo link do Bibotalk, você ajuda aqui o nosso ministério. Voltamos a semana que vem, na terça-feira, com mais BT Cash, e toda sexta-feira tem BT Papo. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.